Podemos trocar estes. Queres pôr meditação? Quero, ainda não senti. Esse tem incenso. Olha, já estamos no ar. Bem-vindos! Este é um bocadinho forte. Está a sair. Ainda tenho que ligar aqui. Estamos só a escolher aqui agora o acompanhante. Este é sagrado. Tem sagrado no nome. Este é muito bom. Quintessência sagrada. Então, Catarina, hoje vamos falar sobre o quê? Vamos precisar de sacralidade para este momento. Resolvemos partilhar convosco alguns dos episódios que temos vivido com os nossos filhos, que já têm 2 anos, que entraram aqui nesta nova etapa do seu crescimento e desenvolvimento pessoal e que nos arrastam com eles para o nosso desenvolvimento pessoal. Então estávamos a pensar trazer-vos realidade um bocadinho mais na nossa experiência de mães, porque nós partilhamos peripécias e episódios que vivemos no nosso dia-a-dia, que eu só penso, temos de partilhar isto com as pessoas. Vocês deviam vir connosco à hora do almoço. Porque nós, depois de deambularmos um bocadinho à hora do almoço, pensamos, se calhar vamos mudar o nome daquele episódio e afinal falamos de... podiam ter estado hoje à hora do almoço connosco. É mais ou menos isso. Nós vamos tentar lembrar-nos de tudo aquilo que tivemos a falar. Ora, nós queremos trazer, primeiro porque quando estou em casa com o Vasco e assim naqueles momentos mesmo desafiantes, eu penso claramente, é aqui que eu tenho a oportunidade de me conhecer, de perceber os meus limites e de deixar a minha sombra vir, porque quando ela vem mete um bocadinho de medo. E isso não passa lá para casa, sabes? Mas os vossos filhos são tão calminhos, de certeza que ele não é como o meu. Tu és tão calma, como é que consegues? Sim, é verdade, recebemos muitas mensagens dessas. Eu ontem tivemos 10 minutos, o Vasco teve 10 minutos a chorar porque não se queria vestir, não queria vestir-se e eu achei que todos os outros dias, ok, e ontem não dava porque tinha de ser. E pronto, e depois no final ele disse, eu estava tão triste porque tu querias que eu me vestisse. Eu disse, eu sei filho, mas nós precisamos de ir para a rua. E agora já está ele. Pois já. E depois tu vestiste-me e eu fiquei bem. Eu, exato. Ótimo. Mas aqueles 10 minutos são intensos e desgastam-nos. E vamos trazer também mais naturalidade a estes momentos. Primeiro, a questão dos terríveis 2 e das birras é uma coisa por demais. Até eu acabo por levar, às vezes, um bocado a palavra birra para o dia-a-dia, porque não tenho uma outra palavra, uma outra expressão sim. para mencionar o evento que acabou de acontecer. A Diana acabou de entrar nos 2 anos, entrou em fevereiro, e aquilo que eu dei conta foi que a Diana fala muito pouco, muito pouco. Entende tudo. Se eu tiver, por exemplo, a fazer-te acupuntura agora e a seguir o pai entrar, ela vai contar ao pai que eu te fiz acupuntura. Isto acontece. Tipo, na barriga. Tipo, faz assim, aponta. Não diz barriga, mas faz assim. Então percebe-se tudo e expressa-se muito bem. Mas houve uma diferença gigante logo quando ela fez os 2 anos, que foi a forma de expressão. Ela irrita-se se tu não entendes à primeira. Antes ela tentava, explicava, continuava, não é? Parecia que era um novo mundo. Ela sabia que efetivamente se calhar não se estava a exprimir de uma forma fácil, clara. Mas agora é uma certa impaciência e com caramba, não estão a entender-me. Deve ser desafiante, altamente desafiante. É isso que eu tento pôr-me no lugar dela, que é ok, o que é que tu estás a querer dizer? Eu estou aqui, eu estou disponível. Várias vezes eu baixo-me, sento-a na minha perna e digo, então, o que é que aconteceu? É o paté? Paté é o peluche, o paté. O que aconteceu com o paté? E tento ali falar um bocadinho com ela e ir desmistificando. E às vezes não aconteceu nada, às vezes ela só está aborrecida, irritada porque nós não nos sentámos a brincar com ela, porque nós estávamos a pedir-lhe para ela comer, ou porque ela queria beber água e queria beber a água do biberão e não do copo. Coisas muito simples. Ou que nós demos-lhe os lápis de cera e ela afinal quer as canetas. São coisas mesmo simples
que ao final de um dia constituem um desafio. Porque o nosso dia foi de facto algo atribulado, porque nem sempre temos esta presença. E os terrible two são na verdade isso, não é? Chamam-te para o momento presente, chamam-te para tu atentares aos detalhes, para perceberes que eles estão em processo de e autorregulação, mas que para isso precisam de ti. E que tu vejas isso e que os ampares. Sabes que agora tem acontecido, o Vasco ainda mama e às vezes ele está na maminha e começa eu, Vasco, eu não estou a perceber o que é que estás a dizer. Ele, meu filho, tens de tirar a boca para falar, senão eu não entendo. Eu pensei assim, calma, de onde é que a linguagem acaba por ser recente nele, porque quer dizer, ele fala bem e há algum tempo. Mas ainda assim, imagina, o primeiro ano, toda a comunicação que os bebés têm é assim. Então, para mim, agora é muito fácil dizer, está bem, usa as palavras. E ele usa e pronto. E antes, por exemplo, com a Diana, não é? Ela ainda não consegue expressar-se tão bem assim. Imagina o que é, tu estás, sei lá, com comichão em alguma parte do corpo e estás tipo... E nós, o que é que foi? Que embirrante, estás sempre assim. Há algum desconforto ou alguma necessidade que eles têm que eles estão só a tentar exprimir, só que às vezes não sabem como. Exatamente. E da mesma forma nós estamos cansados ao final do dia, eles também. Claro. Lembrem-se que nesta altura eles deixam de fazer uma sesta, então o cansaço também acumula. Eles querem aproveitar quando nós chegamos a casa, quando mudam de cuidador, para efetivamente brincar ou contar alguma coisa. E obviamente isso também é uma dose de extra desafio para eles. Sim. Anteontem, creio, ao final do dia nós estávamos ao telefone com a nossa família e estávamos a contar como é que tinha sido o dia e a falar de uma situação pessoal, a partilhar ideias e por aí fora. E a Diana estava na cozinha, porque nós fazemos isso no quarto dela, não ficamos ali muito tempo, mas interagimos sempre com ela. E a Diana, para explicar melhor a nossa rotina do dia, já tinha começado mais tarde do que era habitual, porque tínhamos estado a trabalhar até muito tarde. E ainda decidimos fazer isso, como fazemos todos os dias da rotina. E nessa altura, de repente ela atirou tudo para o chão. E já tinha feito o mesmo na sala. Mas nós, quando ela fez isso na sala, fomos para o quarto dela, tipo, vamos brincar no teu quarto enquanto nós fazemos não sei do quê. E de repente ela atira aquilo para o chão e nós fomos forçados a parar. E o que é que aconteceu? E ela olhou só para nós e foi, olha, podem parar. Exato. Já chega. Podem brincar comigo. Daqui a bocado vou dormir. E nós, em vez de reagirmos com, então, isso não se faz, nanana, porque inevitavelmente a nossa criança interior ouviu isso, então queremos responder dessa maneira porque é o que está inato, e tenho a certeza que eu e o João Pedro pensámos isso, mas nós olhámos um para o outro e foi, Diana, olha, não se atiram os brinquedos para o chão, tens de ter um bocadinho mais calma, mas estou a entender, queres a nossa atenção, diz adeus ao avô, diz adeus à tia e vamos então brincar, porque daqui a bocadinho tens que ir descansar, não é? Quando nós dissemos isso, a resposta dela foi, até! Bolas, era só isto. E era muito fácil nós, com o nosso próprio cansaço, termos dito, isso não se faz, já estás a portar mal. Só que isso gera frustração na criança, a criança sente-se desamparada, não compreendida, e muitas vezes nós depois somos os adultos que não entendemos de onde é que vem a nossa ferida da rejeição, de onde é que vem a nossa incompreensão, de sentirmos que não podemos pedir ajuda. Inevitavelmente vem nestas coisinhas muito pequenas que nós não conseguimos em adultos processar. Sim. Porque ficou interno. Então cabe-nos a nós como pais agora ter essa possibilidade, que nem sempre é fácil, mas que lá está, é o desafio 2.0. É mesmo... Olha, ontem aconteceu, por falar nisso, eu recomendo muito um livro que por acaso está aqui no nosso cenário, que é da Laura Sanches, O Amar Não Basta, que fala muito da questão das birras, da frustração e da expressão dos bebés. E por acaso eu fui rever agora, está na minha mesinha de cabeceira, porque pensei, ok, eu tenho de relembrar alguma da informação que está aqui e assimilar e pôr em prática. Porque é mesmo muito fácil, em momentos de frustração deles, nós deixarmos também, eu pessoalmente, não é? Deixar que a minha frustração venha, e às tantas estou a responder-lhe na mesma moeda. E é só ridículo. Eu vou partilhar convosco uma coisa que é daquelas vergonhosas como mãe, ok? Preparem-se. Que foi, no outro dia ao bar, isto aconteceu no quarto, e depois quando eu cheguei à sala, contei aos meus cunhados e a minha cunhada disse, não estava à espera disso.
Então foi. O Vasco estava a brincar com um pumba, com o pumba javali, que é molinho, e bateu-me com aquilo 2 vezes na cabeça. E eu disse, Vasco, isso magoa-me, não podes fazer isso. E ele voltou a fazer. E à terceira, eu tirei da mão e disse, Vasco, isto magoa-me. Pum! Fiz na cabeça dele. E disse, gostas, filho? Ele, não! Eu, a mãe também não. Mas pensei assim, Catarina, acabaste de ser igual a ele. Não. Então, mas deixa-me trazer-te aqui uma coisa. Foi muito mal. Não, uma das coisas que ensinam é que, óbvio, não é para magoar, mas é só para mostrar. Então, se tu fizeste com força, não é interessante. Eu acho que não fiz com força, mas sabes que eu tive milésimas de segundo assim entre vou fazer, não vou fazer, e depois escolhi fazer. Foi consciente. E pronto. Então esperem. Sim, todas as mães já passaram por isto. A Diana, no outro dia, ela está à altura, assim, da minha bacia, não é? E mordeu-me, tipo, na virilha. E não foi fixe, não me devem imaginar, não é? Ficou roxo durante uns dias. Não foi, assim, coxa, virilha, foi doloroso. E doeu mesmo muito. E, malta, eram 10h30 da noite. O bebê já devia estar a dormir, mas a nossa filha adormece a essa hora e ela estava naquela fase do hiperativo. Então andava a correr pela casa e mordeu. E eu baixei-me e disse, Diana, o que é que tu acabaste de fazer? E ela continua a correr. Diana, o que acabou de acontecer? E ela não conseguia identificar. Eu, então, tu mordeste também, dói muito. Ela ficou assim a olhar para mim e eu peguei no braço dela e mordi, aqui, devagarinho. Ela galou os olhos. Eu, tu mordeste também? Foi isto que tu fizeste à mãe? Cuidado. E ela a seguir abraça e diz, pá, que é desculpa, pá. E eu, desculpa a mãe também. A mãe só fez para tu entenderes. Mas dói muito, está bem? Então este género de coisas, os educadores recomendam fazê-lo, ok? Claro que não é com agressividade, não é com... E atenção, eu acredito que existam várias linhas de educação, que algumas das pessoas estejam, se calhar, a ouvir isto e achar, nem pensar, está fora de questão, mas acredito que as coisas feitas no momento certo, com a convicção e com noção do que está a ser feito, pode ser interessante. Mas se calhar tu podes dizer, olha, isto quando bate na cabeça, queres ver? Dói. Sim. Eu não tive esse queres ver. Pronto. Por isso é que foi assim mais... Aquilo de repente foi a tua criança interior e o Vasco que se encontraram. Que também acontece. Porque as nossas famílias e os nossos filhos levam-nos para esse fosso, às vezes. Mas caramba, com tantas coisas, não é? Sim. E nesta altura super desafiante, 24 sobre 24 horas por dia. Então às tantas a paciência tem mesmo limites. Mas, por exemplo, outra coisa que tem surgido agora e que às vezes a resposta automática levaria-me para um lado e a resposta consciente leva-me para o outro, que é ele pedir-me ajuda para comer. Ele sabe comer sozinho. E eu acho que isto também acaba por existir na cabeça de muitos pais, que é, então, mas tu já consegues sozinho, porque é que estás a pedir ajuda? E hoje de manhã aconteceu isso ao pequeno almoço. Mamãe, ajuda o Vasco a comer. E eu, tá bem, então estou ali. Depois às tantas tenho outra coisa para fazer, não é? Por exemplo, preparar o meu pequeno almoço. Então digo, pronto, agora podes continuar tu sozinho, que a mãe vai só preparar. Não, eu não consigo. E a minha resposta automática, claro que consegues. Tipo, faz isso sozinho. Resposta consciente, está bem, mas estás a pedir-me presença. Então, ok. Então, esse também. E às vezes ouço outros pais dizendo, mas claro que consegues, ainda ontem fizeste. Sim, mas isso eu lembro muito da Dulce. Por favor, se não conhecem... Claro que conhecem a página da Dulce Cruz, Erva Dulce. Mas ela fala sobre isso, de como uma das ferramentas que está disponível é a ajuda dos cuidadores. E é maravilhoso, porque isto é uma criança autónoma, na mesma. E às vezes nós achamos que não é? Sim. Está a pedir ajuda é porque não sabe, é porque é dependente. Não, isso mostra, inclusive, é que não é mais rapidamente, mas é no futuro, vão sentir segurança na independência. Isso é muito importante. E porque também confiam que é possível pedir ajuda, não é? É seguro pedir ajuda. Sim. Uma das coisas agora destes ensinamentos com a Diana, houve algo que aconteceu há um fim de semana ou 2 atrás, que foi duro de ver. Porque, de facto, nós agora notamos a real
personalidade dos nossos filhos. Pelo menos eu acho que isso é até engraçado ver, porque são tão parecidos em algumas coisas connosco e outras tão diferentes, quase que, de onde é que isto vem, não é? Se por um lado, às vezes, ela repete algo que nós nem damos conta que fazemos, também é interessante, tipo... Quem é que faz isso? És tu? Neste caso não sou eu, era um familiar nosso, mas ela repete. Ok, então é mesmo aqui o maior espelho. Por outro lado, já tem as questões de personalidade que são muito vincadas. E a vontade mostra-se agora, por isso é que os 2 anos são assim... intensos. Sim. Mas é muito interessante que no fim de semana nós estávamos em casa do avô e pronto, nós temos lá um ginásio com os colchõezinhos, então ela corre e estava eu, o pai e ela a correr de um lado para o outro e o João Pedro pegou nela assim para assustar, porque nós estamos habituados, fazemos isso. Sim. E ela desata-se a rir, só que naquele instante ela torceu um dos dedos do pé. E aquilo doeu-lhe tanto que, efetivamente, ela não conseguia andar. Então foi muito difícil para ela, mas também para nós como cuidadores, ver a resiliência dela, porque ela simplesmente continuou a tentar andar. Ela punha-se em pé e fazia mesmo um esforço para caminhar e depois caía. Depois chorava, pedia para se levantar, tentava andar e voltava a cair. Depois cocheava e fazia au, mas não desistia em momento algum. Era pega-me ao colo que eu fiz dói ou alguma coisa. De todo. Era só, eu tenho que andar. De onde é que isso vem? Sim. Mas, dos 2 pais. Mas caramba, é tão pequenina, sabes? É tão pequenina. E nós tivemos que os 2 que nos sentar no chão e dizer, olha, aconteceu isto, a Diana magoou-se aqui, agora nós vamos pôr gelo, depois vamos massajar, se for preciso também vai pôr umas agulhinhas, vais ficar bem. E depois, pronto, tivemos a cuidar dela e ela 2 dias depois já estava bem, mas foi todos os dias a tentar. E caramba, esta resiliência numa criança de 2 anos, por um lado é uau, por outro lado é tem calma, tu podes pedir ajuda, tu podes vir ao colinho, está tudo bem, e quase que prometer-lhe, vais ficar bem, podes confiar que vais ficar bem, vais voltar a andar, não é? Mas naquele momento foi a primeira vez que ela se magoou à séria e que se sentiu incapacitada, não é? Então foi assim a primeira experiência de incapacidade. E quantos de nós é que têm essa memória? Agora a Diana vai ter essa memória porque está registada, porque certamente daqui a uns anos eu se calhar também não me lembro, mas é tudo as primeiras vezes, então são muito intensas. Sim. São muito intensas. Sim. E trazem mesmo muito conhecimento sobre eles mesmos. Sabes que há bocadinho estava a partilhar contigo das expressões de espelho. Sim. Uma que eu adoro, já vou dizer, e outra, no outro dia o Vasco virou, estava a brincar com os bonequinhos, ou com os animais, e começou assim, não sei o quê, percebes? Eu, acho que não é com esse tom que eu digo percebes, ou entendes, ou estás a ouvir-me, e ele começa, estás a ouvir-me? Eu, sim. Isso é uma expressão que, pronto, é o que é. E outra que eu adoro, batem à porta, tipo, sim. Podemos entrar, sei lá, o Lourenço, o nosso sobrinho, posso entrar? E o Vasco sai, claro que podes, Lourenço, claro que podes. E eu fico, oh, que querido, é mesmo bonito. E ontem, soubemos de uma também muito querida, que estavam os 2 e o Lourenço estava a subir qualquer coisa e depois precisava de saltar e começou a dizer, eu não consigo, e o Vasco foi e disse, Lourenço, tu és muito capaz. E eu fico orgulhosa. Não posso esconder. Sim. Mesmo querido. Sim. Olha, ontem aconteceu um episódio que eu fiquei a refletir, depois vou partilhar no Instagram, portanto quando o episódio sair já partilhei. Que foi, fomos procurar poças. Sim. E eu ia muito descansada, porque estava muito convicta que as poças estavam todas secas. Estavas mesmo? Estava mesmo. Porque aquilo tem um caminho de poças e as primeiras estavam secas. Até que virámos a estrada e havia uma poça gigante. E eu pensei, tudo bem, Catarina, assume. E o Vasco estava com uma camisola de lã de merino, que não pode ir à máquina. É para perceberem a dimensão. Branca. E o Vasco com galochas, não é? Porque há uma regra que ele já sabe que é, tens galochas, podes ir para as poças, não tens galochas, não podes. Galochas, então podes.
E ele começa a correr. A correr, e eu penso, ok, gotas na camisola branca, está tudo bem, a camisola lava-se, e de repente o Vasco cai na poça. E começa a chorar, e eu vou lá e digo, então filho, estás bem? E ele, magoei a mão, estou cheio de lama, com lama nos olhos, com lama no cabelo, com lama na camisola branca. E eu fiquei contente com a minha reação, porque ele estava tão feliz que em momento algum, podia acontecer, não estou a dizer que isto é mais correto do que outra coisa qualquer, mas em momento algum eu senti que queria repreendê-lo, sabes? Porque eu fui mesmo empática com, tipo, que chatice, que acidente que aconteceu no meio da tua felicidade pura. Então disse, filho, pronto, estás bem? Claro, olhamos para as mãos, podiam estar magoadas, e ele começou a chapinhar nas galochas cheias de lama, a dizer, estou todo molhado. Eu disse, pois estás, precisamos de ir para casa. Ele, não, já seca. Eu, verdade. Então continuamos. Ainda fomos. Aquela coisa das senhoras. E nesse momento, passado um bocadinho, ele continua a brincar alegremente na poça, pronto, já com mais cuidado agora, e já não correu mais, porque percebeu que caiu e, portanto, não voltou a fazer. Isto também é interessante, deixar que eles reconheçam os próprios limites. Passaram 2 senhoras por nós e estavam a comentar e a rir e assim. E ele estava assim muito com a cara fechada enquanto as senhoras passavam, que não é a dele, não é? Normalmente ele está assim mais interativo, mas a vergonha também começa agora a chegar, que é interessante ver. E quando as senhoras passaram, ele virou-se para mim e disse, mamãe, porquê que as senhoras estavam a rir? Eu disse, porquê que tu achas, filho? E ele, não se diz tu. Eu disse, eu acho que elas estavam a achar graça à tua pintura da roupa. E ele, que graça! E pronto, e aquilo ficou. Então também foi engraçado, porque foi a primeira vez que eu tive noção, podia já ter acontecido, que ele primeiro reconheceu a expressão das outras pessoas, sabes? Ficou intrigado do porquê que elas se riram. Tipo, então é mesmo engraçado. Se nós estivermos disponíveis, é um crescimento constante, diário. É mesmo. E é super complexo. Sim. Assim, em modo fecho, porque eu e a Catarina ficámos aqui mais 3 horas. Porque, lá está, nós estamos a contar eventos muito específicos do dia-a-dia, mas existem outros tantos e estamos em constante aprendizagem. Mas eu gostava só de, principalmente, nós vimos da época de confinamento, não é? E eu gostava de trazer uma dificuldade que eu sinto bastante e que tenho a certeza que sentiria mais se eu não estivesse a trabalhar, que é a questão da presença. É difícil para mim estar totalmente presente. É mesmo. E foi uma coisa que eu já parei para assumir, estar totalmente presente, longe do telemóvel, sem olhar para o computador, sem responder, sem fazer outras coisas simultaneamente enquanto brinco com a minha filha, é complicado. É mesmo. Tenho a mania que consigo fazer tudo em multitasking e a minha filha exige, entre aspas, porque ela não faz essa exigência, mas o ambiente assim o proporciona, que eu esteja ali para numa única tarefa. Porque basta eu virar e é mamã, e eu não vi. E quando eu não vi, eu vejo a tristeza de eu não ter visto, porque ela não vai repetir e já não me explica e já não é? E eu gostava de passar as minhas ferramentas, porque quem sabe não ajudará outras pessoas que efetivamente estão a sentir isso. Eu sinto que quando eu faço coisas como artes manuais com ela, as pinturas, os desenhos, as cartolinas, recortar aquelas cartolinas fofinhas, espuma, é muito mais fácil para mim estar em total presença, porque o meu foco está em criatividade e em algo que é manual e, portanto, ocupa a parte do meu hemisfério que quer ir ver se passa alguma coisa no telemóvel, se já recebi não sei o quê, ou que está atento a um plim qualquer, não é? Ao passo que se eu estiver a brincar com legos, é muito fácil eu dar um olho. Com as papinhas, é muito fácil dar um olho. A mãe vai só buscar não sei o quê. Então, se tivermos oportunidade para ir fazer um bolo com eles, uma pintura, uma cartolina, um desenho, irmos lá para fora, para a rua, se temos essa oportunidade, vai também à nossa tal criança interior, que também está ativa. Mas obviamente isto depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que vão conseguir encontrar isso na leitura, a estar a ler um livro aos filhos. Para mim é muito fácil estar a ler e estar ainda assim atento ao telefone.
Há um livro ou outro que criei umas histórias em que tem que se ir buscar as panelas, em que tem que se soprar a panela, em que tem que se cortar as coisinhas. Então aí eu mesma dou conta que não acontece. Mas uma vez mais, teve que se criar um enredo, teve que se explorar a criatividade. Então quero apelar um bocadinho àquilo que se calhar vocês gostavam de fazer em criança, ou em algo que de facto vos ocupe, para fazer isso com o vosso filho. Porque o mais certo é de repente estarem duas crianças a brincar. Sim. E aquele tempo que vocês estão ali, que pode ser apenas 1 hora ou 30 minutos que seja, vai ser tão importante que se depois forem ao banho com eles, ele não se vai importar que vocês peguem o telefone 5 minutos. Sim. Ou que vocês digam, olha, fica aí 5 minutos que a mãe e o pai vai só fazer uma chamada, ou olha, a mãe está aqui só a ler um livro, brinca aqui um bocadinho. Né? Acaba por haver esse equilíbrio, mas a presença tem que ser real. Não dá para ser fingida como a criança, porque eles sentem mesmo. Sabes que eu sinto que também eram diferentes alturas da minha vida, mas que era mais fácil para mim estar como observadora quando o Vasco era mais pequenino. Eu ficava mesmo, eu adorava ver os movimentos dele, ver que ele interagia com um brinquedo pela primeira vez, com um objeto pela primeira vez, que percebia que podia tocar, buscar uma coisa com uma mão e buscar outra e de repente unia as coisas e fazia um som. Sabes, eu ficava deliciada só a observar. E na altura também estava só dedicada a isto, portanto era mais fácil. Hoje em dia é mais difícil, quando eu vejo que ele está entretido, eu penso tipo, ok, tenho um escape, e de repente ele começa, mamã, anda, vem para aqui, onde é que estás? Então vem ele, eu tipo, ok, então não dá, não há escape, para mim não há escape possível, eu mesmo que olhe para o telefone, ou mesmo que esteja a responder um e-mail, de repente ok, agora é o tempo para ele, não dá. E depois penso, não é, quantidade de vezes que eu quereria que os meus pais estivessem disponíveis e que eles não estiveram. Então agora eu posso ser diferente para o meu filho e agora eu também estou a ser diferente para a minha criança interior porque tenho esta disponibilidade para mim mesma. Queria só deixar este lembrete também aos pais, que é quando ouvirem o que sai da vossa boca. Se for preciso, porque a comunicação não violenta é todo outro tema e depois podemos trazer alguém para falar sobre isso. Mas às vezes não damos conta o que é que sai, quais são as palavras, ponham a gravar e depois ouçam no final do dia, um bocadinho que seja, 10 minutos que seja, que palavras é que usaram, com que intensidade é que disseram, porque é tão fácil ir pelos automatismos com cansaço acumulado, então é facílimo e tem um impacto. Então, pronto, é assim o lembrete. O que é que está a sair das vossas bocas e se está, é isto que eu quero que saia, não é? Porque é que não é? Era e o que é que eu quero? Exatamente aquela palavra, com que intenção é que eu disse? Será que foi isso que passou? Qual foi a reação do meu filho quando o disse? Será que ele entendeu? Uma outra sugestão, faça aquilo que eu estava a dizer, é o exercício físico também, porque obriga-vos a estar naquele momento e obviamente cultiva isso desde cedo nas crianças. Então, coisas simples como os alongamentos nas crianças, como pôr a correr ou meter, por exemplo... Ou criar assim uns circuitos. Faço isso muito com a Diana. Faço uns circuitos, uma almofada tem que saltar. Depois, quando estamos em casa do avô, fazemos pontos com as pernas e ela tem uns que tem que rastejar, outros que são mais altos, já pode andar mais levantada. E isso é muito giro, é mesmo muito giro, porque... Obviamente ela vai associar à vez em que toda a gente estava junto a fazer isso, mas quando também estivermos sozinhos, vamos dizer, olha, lembras-te quando fazíamos isto com o avô? Então, olha, agora vamos fazer aqui, agora está aqui uma cadeira, agora está aqui uma almofada. E é muito engraçado. Brincar às escondidas também é uma coisa que eles adoram. Tapem-se com uma manta e fiquem no meio esparramados do tapete. Sim, eles vão passar por vocês e vão, o que é isto? Mamã? É muito divertido. Brincar ao quente e frio com os peluches. Olha, vamos esconder isto. Ainda não fiz com o Vasco. Não, a sério, é o máximo. Brinquem ao quente e frio. Claro que na altura eles não percebem o quente e frio, mas vocês vão explicando e eles vão chegando lá. É mesmo engraçado a perspicácia deles. Sim. E para vocês é divertido. Pelo menos eu divirto-me imenso. É mesmo engraçado. Lembrei-me só de mais uma coisa agora na rotina diária e para trazer para as atividades do dia-a-dia, eu senti essa diferença que foi, agora o Vasco, eu só lavo a louça com ele, porque ou eu estou a lavar sozinha e ele diz, eu também quero, e fica ofendido porque eu não o chamei, eu não lhe perguntei se ele queria vir, e portanto vimos e incluímos. Senão eu estou a brincar com ele e pronto, e ele não quer-me com ele. Então, uma coisa que eu notei foi também a minha flexibilidade mental
para, às vezes começo a ver, e eu não sou nada controladora, como vocês sabem, portanto, para eu chegar a este limite já é qualquer coisa, de eu começar a ver que há muita água fora do sítio, sabes? E penso, pá, o que é que importa? Só que a algumas alturas vai, oh filho, está a sair água, não tem problema. De repente vem tipo, há aqui um pano. Mas o automatismo é, que chafurdice que estás a fazer. Ai, eu quero deixar aqui mesmo assim um lado de fecho. Sabe o que é que a Diana adora fazer na cozinha? Cozer ovos. Ai, por favor. Põe os ovos lá pôr dentro. Pôr os ovos a cozer. E descascar. E ver o que é que acontece depois. Porque nós, sempre que mete ovos à mistura, nós chamamos a Diana. Então, se é uma omelete, se é o que for, um bolo, nós deixámos-la partir e ela vê o que é que sai lá dentro. Se efetivamente o que estamos a fazer é um ovo cozido, nós permitimos que ela coloque na água, metemos ao lume e depois tiramos e ela pode partir. E é a maior graça. Primeiro, ver aquela criança a partir ovos... Parece que o ovo não vai sobreviver. Podes filmar. Nunca viste? Não. É muito engraçado. Filma e mostra. Eu vou ver se cozo ovos hoje para tu ver. É muito engraçado. Que ela tipo... Parece que vai matar o ovo. Muito engraçado. E tenta fazer o mesmo depois com os ovos de brincar dela. E nós temos que lhe explicar. Este não dá, este não dá. Mas é muito giro, é muito, muito giro, porque ela entende mesmo que há um processo, E quantas vezes nós não estamos a fazer, por exemplo, uma lasanha vegetariana, uma coisa assim qualquer, e ela vai ao frigorífico e aponta para os ovos, porque quer brincar com os ovos, não é? Sim. Então tem aqui um bocado esta questão. Mas há tanta coisa que dá para fazer com as crianças e que nós nos perdemos na nossa rotina e nós conseguimos, de facto, reservar, nem que seja 2 horas para a nossa criança. Às vezes eu vou só à papelaria buscar cartolinas, marcadores, coisas diferentes e explico, olha, nós vamos ali e vamos escolher as que mais gostamos para depois brincar. E ela porta-se maravilhosamente e escolhe mesmo aquilo que quer e depois fica tão feliz de brincar. Então, o processo começa antes, começa na parte criativa, não é? Sim. É isto, nesta flexibilidade mental e também de ir integrando as crianças no dia-a-dia e repensando que crianças é que nós somos e fomos. É isso que eu ia dizer, que fomos, sim. E trazer a diferença. Portanto, a partir de agora, acabou-se os Terrible 2. Foi ótimo! Obrigada. Ai, foi bom, foi bom! E passa a ser o Desafio Zero, 2.0. 2.0, exatamente. Quando chegarmos ao 3.0, voltamos a falar. Nós vamos voltar a falar antes, mas sim. Subscrevam, façam gosto e partilhem. E obrigada por estarem aí. Obrigada. E deixem-nos as vossas peripécias. É muito giro partilhar estas peripécias de mães. E se tiverem mais dicas destas, nós também precisamos. Exato. Please. Beijinhos, até já. Obrigada.